um terreno que Matthew conhece bem. O único jeito de ver o interior é saindo da trilha habitual. E essa é a regra que sempre vivi. Olha lá. Nossa, O plano hoje é dirigir apenas 65 quilômetros até o interior, acampar durante a noite e voltar no dia seguinte. A minha foi mais longe. até parece. Matthew quer tornar essa viagem ainda mais especial, pois vai se mudar para 2.400 quilômetros de distância. E esse pode ser o último fim de semana juntos por algum tempo. Então leva Shannon para sua piscina natural favorita. Era a nossa última viagem, a gente não ia se ver por um tempo. Então isso tornou tudo mais especial. Eu só queria passar algum tempo com a Shannon na última semana, antes de partir. Não pescou nada. Nada ainda. Talvez mais tarde. Pai e filha desfrutam juntos de uma noite agradável no interior da Austrália. Um dos meus momentos favoritos era deitar sob as estrelas e observá-las. O papai apontava coisas que ele conhecia desde a infância dele. Aquela estrela ali. A gente ficava olhando as estrelas e a lua. Dava para ouvir toda a vida noturna sair para brincar. Era um jeito da gente se conectar. Era bom. Dia 2. Vamos embora? Na manhã seguinte, está na hora de voltar para casa. Foi uma viagem ótima, mas algo está faltando. Não pegaram nenhum peixe. Shannon meio que olhou por debaixo do chapéu e dava para ver que ela estava um pouco decepcionada. Então, antes de levar Shannon para casa, Matthew decide pegar um desvio para tentar pescar alguns peixes. Eu tive uma ideia. Vem. Eu meio que tinha uma ideia de onde havia outro açude. Estava um pouco longe, mas tinha uma ideia geral para onde ir. Chegar ao local de pesca significa se afastar mais 80 quilômetros da civilização, bem mais dentro do Outback. É uma imensa extensão de deserto, cobrindo mais de 260 mil quilômetros quadrados, perigoso e inóspito, em um dos lugares mais quentes da Terra. O Outback australiano é um lugar implacável, muito severo. O calor, aproximadamente 45 graus. Calor infernal, só isso. Mas Matthew está confiante de que conhece bem a área e veio bem preparado. Tinha cerca de 20 litros de água, pneus de reposição, comida, barraca e tudo mais. Acho que peguei praticamente tudo o que precisava. Matthew e Shannon dirigem por mais de 2 horas, cada vez mais dentro do deserto. Mas não há sinal do açude. A gente estava seguindo uma trilha no mato. Não estava bem definido no chão nem nada. Era basicamente 2 marcas de pneu passando pelo mato. Seu 4x4 é um veículo resistente, mas ele está dirigindo em terrenos cada vez mais acidentados. Droga. Você fica aqui. O que aconteceu? De boa. Nada demais. Matthew foi bem preparado e tem 3 pneus extras a bordo. Eu não estava de bom humor para trocar pneu naquela hora.
Eu tava suando, ensopado até os ossos. Nossa. Já era. Vamos nessa? Legal. Vamos lá. Com o pneu trocado e mais 2 steps na traseira, Matthew confia que pode achar o local de pesca. Mas o deserto está repleto de pedregulhos e pedras pontiagudas. Droga. Tá brincando. O que foi? Nada não. Eu só tinha percorrido alguns quilômetros e troquei outro pneu. Agora é o meio da tarde. A hora mais quente do dia. Com temperaturas chegando a 46 graus Celsius. Matthew começa a ter dúvidas sobre sua busca pela piscina natural. Eu só ficava me perguntando se tudo aquilo valia a pena, basicamente. Mas ainda determinado a cumprir a promessa que fez a Shannon, Matthew decide continuar avançando. Tá tudo bem. Vamos lá. Pelas minhas contas, a gente estava na metade do caminho de onde viemos até onde estávamos indo. E qual é o sentido de dar meia volta? Devíamos continuar? No fim da tarde, a 100 quilômetros no deserto adentro, Matthew teme estar se perdendo. É por aqui em algum lugar. Eu perdi o caminho. Tinha perdido a trilha. Eu estava um pouco preocupado por não ter chegado aonde estava indo. Eu tinha notado que papai estava preocupado. Eu sabia que estava rolando algo sério. Com apenas um pneu extra sobrando, Matthew abandona sua missão de pescar. E decide que é hora de levar Shannon para casa. Tinha mais um step, mas do jeito que estava gastando pneu, achei que não ia dar conta. Vai. Vai ficar tudo bem? Claro que vai. Que saco. Droga! Tá de brincadeira. Eu estava bem irritado com a ideia de ter que trocar outro pneu, e naquele calor escaldante. Matthew sabe que o 4x4 é o único jeito de sair dali. Só que sem mais steps, outro furo pode ser fatal. Com centenas de quilômetros de deserto escaldante por toda parte, não tem como eles saírem daqui vivos. Você tá bem? Sim. Boa. Vamos nessa. Estamos perdidos? A Shannon perguntou se a gente estava perdido e eu disse que achava que sim. Eu estava, fingindo estar calmo. Matthew segue em frente, esperando encontrar uma trilha que os leve à segurança. Justo quando ele pensa que está fazendo progresso, o 4x4 para repentinamente.
Tá de sacanagem. O que foi? Essa não. Comecei a coçar minha cabeça pensando, o que houve? Por que eu? Por que tanta má sorte? Sai do carro. Não vamos a lugar nenhum. A gente estava fora da trilha e sem peça de reposição. Eu devia levar a Shannon de volta naquela noite, mas não ia dar. Já se passaram 12 horas desde que a água acabou. A falta de água pode matar um adulto em poucos dias. Mas Shannon é só uma criança pequena. Parecia que a gente não ia sobreviver. Nada do que eu estava tentando fazer para nos salvar, resgatar ou atrair atenção estava funcionando. Nada. Cuidado. Tamo aqui! Eu disse a Shannon, se não formos encontrados hoje, duvido muito que a gente consiga sobreviver amanhã. Eu duvido muito. Tudo que eu queria era ir para casa. E ouvir meu pai dizendo que isso poderia não acontecer e que eu talvez não fosse capaz de fazer isso. Isso me deixou muito abalada. Boa, garota. Eu me senti um inútil. É uma grande decepção quando sente que não consegue prover o que sua filha precisa. Matthew decide que a única esperança deles de serem vistos é seguir na direção de onde o helicóptero veio. Eu pensei em seguir na direção do campo aberto, porque é onde teríamos mais chances das pessoas nos verem. Mas caminhar sob o sol escaldante do meio-dia só os desidrata ainda mais. O calor, as moscas, os mosquitos à noite, a poeira. Eu não consegui dormir por 3 dias e 3 noites. Exausto. Não tem outra maneira de dizer isso. Eu estava só o pó. Shannon não aguenta mais. O calor esgotou suas energias e agora ela está muito fraca. Ela mal consegue andar. Eu queria ter energia para poder carregá-la, mas não deu. Eu dava 2 ou 3 passos e já tinha que colocá-la no chão de novo. É uma coisa muito difícil para um pai ou para qualquer pessoa ser capaz de entender que você não consegue pegar sua própria filha e carregar. É difícil entender a falta de capacidade. Simplesmente não ter energia para fazer isso. É muito difícil de entrar na mente, de entender. Bem difícil. Já se passaram 24 horas desde que Shannon bebeu água. Desesperado, Matthew considera uma opção terrível. Dar a ela um gole de seu próprio sangue. Essa ideia surgiu de documentários que eu assistia na televisão. Eu sei que tem uma tribo africana que eles cortam a veia de uma vaca e bebe o sangue dela. Eu peguei a faca e coloquei no meu pulso e fiz uma força. Mas não deu, percebi que minha faca não estava muito afiada. O que tá fazendo?
Nada não. Tudo bem. Acabou não dando em nada, sabe? Matthew queria que este fim de semana com sua preciosa filha fosse especial. Agora ele percebe que sem água ou resgate, ela pode morrer em poucas horas. A gente chorou bastante junto, mesmo sem lágrimas. Teve muito soluço, mas nenhuma lágrima de fato. A gente estava seco demais até para chorar. Mesmo pensando nisso agora, me sinto triste. Acho que vou começar a chorar, na verdade. Sabe, esse tipo de coisa acontece. Não quero isso para Shannon de novo. Na casa dela, a mãe de Shannon está perdendo a esperança de que sua filha seja encontrada viva. Eu olhei para o céu e pensei, se você existe, me dá um sinal. Traga eles de volta para casa. Eu teria prometido tudo e qualquer coisa para tê-la de volta em segurança. Sua situação é desesperadora, mas Matthew não vai desistir, até que ele tenha feito tudo o que pode para salvar Shannon. Eu não conseguia dormir. Eu só pensava uma coisa, tirar a gente dali. Botei fogo num pedaço de lenha e saí para uma área descampada, girando aquilo no ar. Oi! Eu estava tentando chamar a atenção. A atenção de alguém, sei lá, de qualquer pessoa. Oi! Socorro! Eu não sei quem era. Um par de faróis passando ali por perto. Socorro! Nos ajude! Socorro! Ele estava vindo na nossa direção e simplesmente desviou. Aqui! Socorro! O motorista do veículo não o vê, e sua chance de resgate desaparece na noite. Aquela sensação de euforia foi destruída ao ver aqueles faróis sumindo no horizonte. Foi o pior momento da minha vida. Sem a chance de resgate, Matthew está convencido de que ele e Shannon não sobreviverão à noite. Brincamos juntos, rimos juntos, choramos juntos, e agora vamos morrer juntos. Dia 8. Todos os esforços de resgate falharam em encontrar Matthew e Shannon. E eles passaram 2 dias sem água no calor feroz. A desidratação extrema está causando um colapso nos órgãos de Shannon. Ela e o pai estão à beira da morte. Duvido que sobrevivêssemos ao 8º dia. Duvido mesmo. Então, quando já não há mais esperança, eles se deparam com uma trilha. É onde o carro deve ter passado por eles na noite anterior. Eu não ia sair da trilha. Ficamos nela, na esperança do veículo voltar. Ou outro veículo que passasse. Shannon não consegue ir mais longe.
A Shannon já não reagia direito. Ela estava muito quieta. Eu falava com ela e ela só fazia que sim ou que não com a cabeça, mas não dizia uma palavra. Foi difícil. Exposta ao sol escaldante do deserto, Matthew precisa proteger sua filha do calor insuportável. Estava escaldante. O calor tinha aumentado muito, estava mais quente do que nos últimos dias. Eu sabia que precisava colocar Shannon na sombra. Então eu cavei um buraco no chão para poder colocar a Shannon nele. E então, cobri. Isso a manteria um pouco mais fresca do que sentada ao ar livre. Mas nessa parte remota do Outback, não há garantia de que eles verão outro carro por dias. Talvez semanas. Matthew sabe que ele pode ter acabado de cavar o túmulo de sua filha. Foi uma coisa extremamente triste. Porque eu levei minha filha para aquele deserto e coloquei a vida dela em perigo. Depois de 8 dias lutando para manter ele e sua filha vivos, Matthew finalmente desiste. Não deu. Fim da linha. Não tem ninguém aqui. Ninguém vai nos ver. A gente realmente ia morrer de sede com uma morte lenta e agonizante. Socorro! Aqui! Lembro do papai correndo de volta e dizendo que tinham encontrado a gente. Filha, olha pra mim. Depois de 8 dias no Outback, a aprovação deles finalmente acabou. Senti um peso gigantesco sair dos meus ombros. Foi incrível. Eu lembro do carro parando e uma garotinha saindo. Eu chorava e chorava com ela nos meus braços. E ela disse, eu sei por que você tá chorando, mãe. É porque você tá feliz em me ver. Claro que eu tava. Imagem real do resgate. Os médicos estimam que quando Shannon foi encontrada, ela tinha apenas algumas horas de vida. Eu diria que foi um milagre. Imagens reais. Apesar de sua aprovação, Matthew e Shannon ainda são próximos e ainda vão acampar juntos. O papai provavelmente leva mais suprimentos agora e não vamos tão longe. Mas isso não muda o fato de que ainda vamos acampar. Isso resultou num vínculo mais forte. No acampamento seguinte, eu queria seguir essa trilha e ela disse, não se atreva, pai. Pode ficar nessa aqui mesmo. Claro que eu ia ganhar. Jamie Fisher e seu melhor amigo Jamie Andrew estão com amigos nos Alpes franceses.
Perdeu, né? Quieto. Achou mesmo que ia me vencer? Desde a faculdade, há 8 anos, são inseparáveis, com um amor em comum pelo montanhismo. O Jamie sempre foi mais sociável e mais radical do que eu. Mas eu logo percebi que ele era igual a mim, muito alegre e com uma paixão profunda pelas montanhas. As férias vão ser muito relaxantes. Snowboard, esquiar e se divertir. O que acha, Jamie? Jamie? Mas no primeiro dia, Jamie Fisher sente o desejo de escalar. Olha isso, cara. O resort deles fica ao pé de uma das maiores escaladas dos Alpes, a face norte de Le Droit. Eu combinei de passar as férias com a minha namorada. Olha direito. É a face norte de Le Droit que a gente tinha combinado de subir. A face norte de Le Droit é traiçoeira. Mas é o tipo de desafio que Jamie Fisher gosta. O que acha? O Jamie era um verdadeiro alpinista. Essa era a sua vocação. Muitas vezes ele parecia não pensar em mais nada. Basicamente, a gente vai passar a noite no Le Grès-Montet para poder começar bem de manhã. 3 horas andando e estamos na face. Jamie Fisher não quer deixar essa oportunidade escapar. Mas antes, precisa convencer seu amigo. Ainda temos uma semana, um clima propício. Uma semana? Uma semana. Não tem motivo pra gente não subir. Você nem vai notar que a gente foi. Vamos voltar rápido. Teria sido ótimo passar as semanas só nas pistas, esquiando, fazendo snowboard e se divertindo com os nossos amigos. Mas a gente sabia que tinha algo dentro de nós que queria nos impulsionar a ir além. Uma hora você vai pôr a gente em confusão, Jamie. E daí? Saúde. Saúde. Le Droit. Le Droit. Com a decisão tomada, a gente estava pronto. Vamos subir. Os dois vão de teleférico até o ponto mais alto, a 3.000 metros de altitude. Vão passar a noite lá para saírem de manhã. Eu já estava ficando bem preocupado. Mesmo com toda a experiência que eu já tinha, não dá para evitar isso quando se trata de uma grande escalada. E sempre tinha um período da noite que eu ficava esperando cair uma forte tempestade para que aí eu pudesse cancelar tudo. Lembro de abrir meus olhos e ver o Jamie andando de um lado para o outro, claramente sem ter conseguido dormir. Então ele se levantou e ficou perambulando. Bora, molenga. Tá na hora. Calma aí. Para de frescura. Vambora. Já vou. No dia seguinte, os dois partem para iniciar a escalada ao Le Droit. Foi uma longa e difícil caminhada pela geleira. O Jamie estava muito mais empolgado naquela manhã, mas eu estava meio mal por conta da altitude e do nervosismo. E eu podia ouvir ele cantando enquanto caminhava na neve. Alguém já te disse que você canta bem, Jamie? É, já disseram que eu canto pra caramba. Muitas vezes ele poderia ser chato, mas ele era uma ótima companhia. Quando eles chegam ao pé da imensa parede de gelo que leva ao topo, eles se deparam com um impressionante desafio que os espera. São 1.000 metros ininterruptos de pura rocha e gelo. Ver aquilo foi bem assustador, mas também eu acho que fez nossa adrenalina disparar. Tem uma moeda? Sim.
Aqui. Cara ou coroa? Cara, Coroa! Deixa comigo. E naquele momento que você está escalando, é como se toda aquela tensão simplesmente sumisse, dando lugar ao prazer puro da escalada. No inverno, o clima nos Alpes pode mudar num instante. Mas hoje as condições são ideais para a escalada. Como tá aí? Tá show, cara! O gelo tá perfeito! Escalar Ledroat leva 2 dias. Com o cair da tarde do primeiro dia, os amigos encontram uma beirada para repousar. Tá bem? tô. Não dá para esperar muito conforto nessas circunstâncias. Não se espera hotéis de 3 estrelas, mas a gente estava satisfeito. Seu quarto já vai ficar pronto, Sr. Andrews. Muito agradecido. Só de entrar nos sacos de dormir, deitar e tomar alguma bebida quente, já estava ótimo. Hoje rendeu, né? Foi bom. E amanhã vai ser puxado também. Vai. A gente estava muito feliz. Tudo corria como planejado. Tínhamos chegado na metade, como esperado. Dia 1. Ao amanhecer, eles iniciam a subida final até o topo. Em uma parede de gelo puro, uma das mais difíceis dos Alpes. Não tem beiradas na parede que dê para fazer uma pausa. É exaustivo, principalmente para as panturrilhas. Porque basicamente você fica na ponta dos pés o dia inteiro. No início da tarde do segundo dia, a gente estava bem confiante. A gente achava que ia chegar no topo em poucas horas. Eles estão indo muito bem. Mas faltando 200 metros, o clima muda rapidamente. Não tô gostando dessas nuvens, cara. Tava tudo certo até ali. De repente, a gente olhou para cima e tinha muitas nuvens acima do cume. A gente percebeu que uma tempestade forte estava chegando. Não demorou muito para a neve começar a cair. Ficou tempestuoso. Rapidamente, o clima ficou intenso. Em questão de minutos, os alpinistas foram atingidos por uma nevasca nos Alpes. Mas não ficamos tão preocupados nessa hora. Você não espera escalar uma montanha assim, sem encontrar um clima adverso. Mas longe de passar, a tempestade só se intensifica. Eu nunca passei por nada parecido. Estava se acumulando nas nossas costas e mochilas. Acumulava mais rápido do que a gente podia tirar. Era impressionante. De repente, a neve desencadeia o que os alpinistas mais temem: avalanches. Você tem que segurar suas piquetas o mais firme possível. Você só fecha os olhos e torce para a avalanche passar. Era horrível escalar nessas condições. Muito difícil mesmo. Os amigos se seguram à encosta da montanha, onde qualquer tropeço pode ser fatal.
virou questão de sobrevivência. Houve muitos períodos que não dava pra gente se ver. Era impossível escalar em condições tão ruins. Então, foi bem complicado. Agora precisam fazer uma escolha difícil. Jamie! Que loucura, hein? O que a gente faz? Abandonar a escalada significa descer quase 1 quilômetro de uma geleira cruel. Tentar descer aquela montanha extremamente perigosa que a gente já tinha escalado teria sido suicídio. Não dá pra voltar, cara. Vamos pro ponto mais perto, que é o topo. A única saída é continuar escalando pela nevasca. Se a gente chegasse no topo, íamos nos livrar das avalanches. Aí a gente poderia cavar um abrigo para esperar a tempestade passar. Os amigos seguem lutando. Mas o progresso é bem lento. Quando começou a escurecer, uma das minhas piquetas, à direita, começou a ficar frouxa. Jamie precisa das piquetas. Esse é o único jeito de escalar o gelo. Ele tem que continuar, torcendo para a piqueta não quebrar. A gente seguia num ritmo de tartaruga. A escalada ficou muito mais árdua e cansativa. Era assustador. Numa nevasca feroz e com uma piqueta quebrada, os amigos se dão conta que aquela aventura empolgante acabou se tornando uma escalada com risco fatal. Achei que a gente não ia chegar no topo. A subida não acabava nunca. Jamie! Mas o Jamie de repente deu um grito. Achei um lugar! Eu sabia pelo tom de voz que era isso. Ele tinha conseguido. Ele estava no topo. E de repente, a gente estava no topo da montanha. E foi ótimo. Foi fantástico. No topo, os dois já conseguem descansar e esperar a tempestade passar. Mas o cume é apenas uma lasca de gelo, 1 metro por 1,5 metros, com precipícios de mais de 300 metros de queda. O lugar que chegamos era literalmente uma lâmina de gelo. Meu Deus, Jamie! Não dá pra ficar aqui! Vai dar certo! É só essa noite! A tempestade vai continuar! Dá certo! Ficamos totalmente à mercê do tempo. Não dava para se proteger da neve, do vento, nem dos precipícios de cada lado. Era um lugar tenebroso para se passar a noite. Eles entram em bivaques, abrigos contra o vento e água para emergências. É só o que os protege da tempestade. A gente já tinha comido a maior parte da comida. Restavam os pacotes de bolacha e alguns chocolates. E era só o que sobrou. A nossa maior preocupação era a água. Era muito arriscado acender o fogareiro e derreter neve para conseguir água. Eles vão suportar pouco tempo sem água. A esperança é o fim da tempestade.
Jamie e eu já escalamos juntos muitas vezes, mas essa vez parecia que ia ser a mais assustadora. Só o que podem fazer é se abrigar, porque apenas um deslize pode lançá-los num abismo sem fim. Agora era só uma questão de resistir à noite e esperar a tempestade passar. Tá melhorando. Jamie, o tempo tá melhorando. Eu olhei para fora e após dias dava para ver o pico das montanhas do outro lado do vale. Aí a gente ouviu aquele barulho. Aqui! Logo eles viram a gente. Foi um momento incrível. A gente é resgatado. Vamos tomar um banho quente, comer uma sopa, tomar um chá. Tudo isso passava nas nossas cabeças. Porém, assim que o helicóptero tenta pairar sobre o local, é afastado pelos ventos fortes da montanha. Onde foram? A gente viu a dificuldade. Eles não conseguiram sobrevoar perto da gente por conta das correntes de ar que subiam a montanha. Repetidamente, o helicóptero é empurrado. Finalmente, o piloto consegue se aproximar dos homens em perigo. A gente via o rosto dele claramente. Ele estava sendo balançado igual um brinquedo. Vem! Mais perto! Parecia que a qualquer momento ele ia se chocar contra as pedras, nas encostas. Mas no último instante, o piloto perde a batalha contra o vento e precisa abandonar o resgate. Não! Não dá para descrever o quanto ficamos desolados. Sendo deixados para trás na montanha, só parecia ainda mais solitário estar ali. De ver pessoas pela primeira vez em dias e sermos abandonados lá para encarar de novo a montanha. A centenas de metros de altitude, sem comida, água ou abrigo, e sem mais esperança de resgate. Mas a pausa da ventania permite que eles acendam um fogareiro para conseguir água. Foi ideia do Jamie. Achei que ele estava maluco, acendendo um fogo nesse vão entre a gente. E aquilo foi inacreditável. A primeira vez em 3 dias, sem qualquer líquido. Tomar um chá quente e doce foi incrível. Provavelmente nos deu sobrevida. Mas o alívio dura pouco. Sem gás, não há mais água. E eles ainda estão desidratados. Foi incrível ter resistido tanto tempo, mas a gente já estava perdendo a batalha para sobreviver. É a pior tempestade em um século. Com ventos implacáveis de 130 quilômetros por hora. Essa nova nevasca era ainda mais severa. Muito gelada. Esse tipo de sensação térmica, o corpo humano não consegue aguentar muito tempo. Quando começa a anoitecer, a temperatura despenca para níveis extremos. Os sacos de dormir já eram inúteis.
A neve entrou neles, molhou e aí essa água congelou. Então os sacos tinham congelado. A cada hora, o nosso otimismo diminuía. Naquela noite, a gente não estava mais resistindo. Onde a gente tá? Quê? Onde a gente tá? O Jamie estava desnorteado. Ele não sabia onde a gente estava. Jamie Fisher começa a delirar. Dominado pela hipotermia, seus órgãos começam a falhar e pouco sangue chega ao cérebro. Qual é, Jamie? Você sabe onde a gente tá? Fala onde a gente tá. Não sei. Não consigo lembrar. Qual é, Jamie? Fala onde a gente tá. Qual é? Dia 5. Só o que me lembra desse dia é o desespero. À noite, o bivac de Jamie Fisher se abriu. Consciente de que o amigo precisa muito de calor, Jamie Andrew tenta fechar de novo. Eu tentei puxar, aí eu me dei conta que meus dedos não mexiam. Num instante, minhas duas mãos viraram gelo. Pedra. Suas mãos congelaram. Sangue e tecidos viraram gelo. E os danos são permanentes. Me lembro de, sem sentido nenhum, ficar batendo uma mão na outra, ouvindo o barulho que isso fazia. Minhas mãos eram carne congelada. Para o alpinista, um dos maiores medos é o congelamento. Se seus dedos congelam, você não tem mais controle. Você fica perdido. Jamie está completamente imóvel. Assiste impotente, enquanto seu melhor amigo em estágio avançado de hipotermia vai perdendo a sanidade. Preciso ir. Eu preciso ir. A gente precisa ir. Eu preciso ir. O que tá fazendo? Eu preciso. Jamie! Jamie ficou bastante desorientado. Ele começou a se debater para todo lado. O que tá fazendo, Jamie? Eu preciso ir! Jamie, me solta! Jamie, peraí! Se ele não tivesse amarrado na montanha, teria despencado. Sai! Você vai derrubar a gente! Jamie, você vai derrubar a gente! Eu fiz de tudo para segurar ele e para ele lembrar onde a gente estava e o motivo. Eu preciso ir! Logo eu vi que a hipotermia estava realmente levando ele embora. E eu não podia fazer nada para impedir. Após 5 dias tentando sobreviver na montanha, os alpinistas estão a poucas horas da morte. Não tinha como a gente sair dessa montanha com vida. Suas mãos e pés agora são blocos de gelo. Jamie Andrew já não é capaz de fazer nada para salvar o melhor amigo. Quando a temperatura interna dele caiu,
o cérebro não recebia oxigênio suficiente. Depois de um tempo, aquele delírio acabou virando uma perda de consciência. E por último, ele parou de se mover completamente. Quando vi aquilo tomando conta dele, eu sabia que realmente era o fim. Não tinha mais nenhuma esperança. Obviamente, com as minhas mãos congeladas, eu já não podia fazer mais nada. O Jamie acabou não resistindo. E eu tive que presenciar isso. Mas, para ser sincero, aconteceu muito rápido. Como ele estava inconsciente, ele não sofreu. Me lembro de ficar sentado lá, me dando conta que esse era o fim. Que era o fim para o Jamie e que era o fim para mim também. Não tinha como a gente sair dessa montanha com vida. Dia 7. Depois, não sei quanto tempo, eu abro meus olhos de novo. A primeira coisa que vi foram raios de sol. Eles iluminavam os picos das montanhas ao meu redor. Momentos depois, eu ouvi o helicóptero se aproximar. Dessa vez eu tinha certeza que iam me resgatar, que eles iam me tirar dali. Eu girava a centenas de metros acima da geleira, no vazio, no que era um dos resgates mais espetaculares e ousados na história dos Alpes. Eu sabia que tinha conseguido e que eu ia sobreviver. Mas o resgate chegou tarde para Jamie Fisher. Seu corpo foi retirado da montanha pouco depois. Jamie Andrew passou por cirurgia para sobreviver. Os médicos amputaram seus membros congelados, que contaminavam seu sangue. Foram dias muito pesados, dias tristes mesmo, aqueles primeiros após o acidente. Por outro lado, eu sabia que era o pior momento da minha vida, mas que dali em diante eu deveria me reconstruir novamente. Para Jamie Andrew, anos de cirurgias reconstrutivas e reabilitação se seguiram. Mas as memórias daqueles 5 dias no cume jamais o deixarão. Eu sobrevivi. Sou sortudo. Então, eu tomei a decisão de encarar esse desafio que a vida me trouxe e tratar ele como mais uma montanha que eu vou ter que escalar. E é isso que estou fazendo, dando um passo de cada vez e seguindo minha vida.